Oi, meu nome é Gabriel Valadão e hoje é dia 29/12/2022, às 2 horas e 27 minutos da manhã. Provavelmente hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto do que a gente está acostumado a fazer, porque hoje estamos encerrando uma série de estudos bíblicos básicos sobre o cristianismo à luz da Bíblia. Vimos qual é o papel da igreja, mostramos qual é a estrutura da Bíblia, o que ela representa, provamos que Deus existe, falamos também do que Jesus Cristo fez por nós, descobrimos quem é o Espírito Santo de Deus e aprendemos um pouco mais sobre a Reforma Protestante e a diferença entre predestinação e livre-arbítrio. E agora sabemos que podemos sim escolher o nosso próprio caminho para sermos salvos ou não. Só por curiosidade, antes desse estudo, eu fui no site chat.openai.com, que é uma inteligência artificial nova que conversa com você. E perguntei para ela o que eu devo fazer para ser salvo, para ir para o céu. E confesso que a resposta dela me surpreendeu um pouco. Então eu decidi compartilhar com vocês. Ela me disse assim: para ser salvo e ir para o céu, é preciso aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e seguir seus ensinamentos. Isso envolve arrepender-se dos seus pecados e buscar perdão de Deus, bem como comprometer-se a seguir Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos. Isso foi dito por uma inteligência artificial, um robô. Mas será que ele está certo? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o passo a passo que devemos seguir para ir para o céu? O primeiro passo é: por que você deveria querer ir para o céu? A Bíblia nos fala que a eternidade depois da nossa morte, lá com Jesus, com Deus, vai ser bem diferente do mundo como nós conhecemos hoje. E um dos versículos que fala sobre isso fica em Apocalipse 21:4, que diz assim: Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Bem diferente do mundo que nós conhecemos hoje, né? Deixa eu te contar uma história. No meu terceiro ano do ensino médio, meu professor de física, que era ateu, ele sempre fazia chacota de quem era cristão. E naquela época eu tinha acabado de me converter. Eu me converti por volta de 17 para 18 anos. E uma das vezes que ele fez uma gracinha, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: se eu estiver certo, nada acontece. Mas se eles estiverem certos, tá todo mundo aqui lascado. E toda a galera que estava rindo das gracinhas que ele estava fazendo fez assim e começou a pensar sobre isso. E é exatamente isso. Segundo passo, devemos entender que só existe um único caminho que nos leva à salvação. Em João 14:6 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare que ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz: ninguém vai ao Pai. Ele está chamando a responsabilidade para ele dizendo que ele, reafirmando mais uma vez, como a gente aprendeu no estudo sobre Jesus, que ele é Deus. E esse caminho é um caminho de vida eterna. Em 1 João 5:11 e 12 diz assim: E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio de seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Terceiro passo: isso só vai funcionar se você fizer de coração. Em Jeremias 29:12 e 13 diz assim: Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E Deus vai saber se você está fazendo isso de coração mesmo ou não, porque em Jeremias 17:10a diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Quarto passo: você precisa obrigatoriamente reconhecer que é um ser imperfeito. Você não é perfeito, você tem falhas, você tem pecado. Nós vimos no estudo passado que nós nascemos da ira, somos
filhos da ira por natureza. Então, nossa natureza é uma natureza pecaminosa, nós temos que entender isso. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente parte para não cometer mais os erros que nós cometemos e nos esforçamos para isso não acontecer. Em Gálatas 5 vai dizer que o seguidor de Cristo crucifica a sua própria natureza para seguir Cristo. Paramos de fazer o que nós fazemos por conta própria, a nossa própria vontade, e passamos a fazer a vontade de Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente entende esse princípio, a gente vai pedir perdão para Deus pelos pecados que nós cometemos. Vamos nos esforçar para não fazer de novo e pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Em Romanos 3, 23, 24, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Nós devemos nos arrepender das coisas erradas que fazemos, das nossas iniquidades, nossas transgressões. Transgressões é quando existe uma regra e ultrapassamos essa regra, quebramos essa regra pré-estabelecida. E iniquidades são os nossos pensamentos impuros. Nós, quando entendemos isso e nos arrependemos disso, nos afastamos das coisas erradas e nos aproximamos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o pecado nos afasta de Deus. E outro versículo, em Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. O que isso significa dizer? Salário é uma recompensa por algo que você faz. Então, se você comete um pecado, o que você vai receber em recompensa é a morte. E essa morte é a antítese da vida eterna. Quinto passo: você precisa de coração e com convicção afirmar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Em Romanos 10, 9 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Não sabe como fazer isso? É simples. É como conversar com uma pessoa que ama muito você. Você vai fechar os seus olhos, vai se concentrar em todo o seu coração e vai dizer: Deus, eu declaro a partir desse momento que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Me perdoe pelos meus pecados e que agora, a partir de agora, a minha vida pertence a Ti, meu Deus. É isso. Agora, crer é fundamental. Mas em Tiago 2,19 diz assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e têm medo dele. Então, qual seria a diferença? Siga os ensinamentos de Jesus. Sabe, leia a Bíblia por conta própria. Sabe, vai ler os 10 mandamentos, toda a história do povo de Israel. Leia Gálatas 5, que fala sobre o que a carne faz e o que o Espírito Santo faz em você. Deixa Deus falar com o que Ele quer falar com você. Entenda que Deus precisa fazer a vontade dele na sua vida, que é boa, perfeita e agradável, mas tem que ser no tempo dele. Às vezes a gente espera, às vezes a gente se frustra, mas Deus continua sendo Deus e a gente não pode esquecer isso. As nossas frustrações são coisas nossas, coisas humanas, sabe? Mas a vontade dele é maior, a vontade dele é melhor. Lembre-se sempre disso, esteja sempre com a mente e o coração aberto para as coisas de Deus. Busque uma igreja séria para que você possa ter um acompanhamento de alguém mais experiente. Então, feito isso, você pode se considerar não mais uma criatura de Deus, algo que ele criou, mas um filho de Deus. Em João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dou-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
E outra coisa, lembre-se sempre disso, deixa de lado sua riqueza, o seu ego, o seu diploma. Esse tipo de coisas são pequenos em relação a Deus, são importantes para o nosso convívio, mas são pequenos se comparados a Deus. Porque na sua vida você só pode ter um só Senhor, e que Ele seja Jesus Cristo. Porque eu, por exemplo, eu não amo Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu amo Deus porque eu não mereço nada e Ele fez tudo por mim. Ele me sustenta, Ele me guarda. Eu costumo dizer com o meu pastor que quando eu percebo que Ele está perto de mim, que Ele quer falar comigo, o amor dele é tão grande que chega a me constranger, porque eu não mereço aquilo. E eu não estou dizendo para vocês que vai ser fácil. Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você fizer tudo isso que eu falei, de coração, de verdade, reconhecer que precisa melhorar, reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa pedir perdão pelas coisas erradas que faz, como eu faço, como qualquer cristão faz ou deve fazer, Deus vai te receber de braços abertos. Em Lucas 15:7 diz assim: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa é a última semana do ano. Comece 2023 com uma vida nova em Jesus. Se você ainda não viu um dos vídeos de estudos bíblicos que eu fiz aqui, volte e veja cada um deles quantas vezes você quiser, porque esse tipo de conteúdo vai te ajudar na sua caminhada. Escreva, faça anotações, os versículos que eu falo, não veja só pelo vídeo, pega na Bíblia e acompanha comigo, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar na sua caminhada. E assim você vai ter o mínimo de dúvidas possíveis no seu coração. E sempre que quiser, manda uma mensagem em um dos vídeos que eu fiz e eu vou ter o maior prazer em te responder. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço e fiquem bem.